no castelo de Helmut Vermut e seus 4 parceiros, Senya, a Sábia, Anise, a Fiel, Moron, o Corajoso e Hamel, o Tolo, que é o nosso protagonista, tentavam derrotar mais um rei demônio. Até o momento, eles já haviam conseguido derrotar 3 dos 5. Porém, quando eles foram derrotar o 4º rei demônio, Hamel, que considerava Vermut seu rival, acaba se sacrificando para salvar a vida do seu parceiro, que seria atingido por uma armadilha. Hamel, com suas últimas forças, se despede dos seus companheiros e pede para o herói Vermut matar os últimos 2 reis demônios restantes, pedido que Vermut acata. Sem mais tempo para nada, ele se declara para Senya e morre. Só que não, né? Já que 300 anos depois de seus companheiros terem tentado matar os últimos 2 reis demônios que faltavam, ele reencarna como Eugene Lionheart, um dos descendentes do herói Vermut. Eugene, um dos vários descendentes de Vermut, vinha da linhagem colateral, que era proibida de treinar com espadas reais e com mana. Porém, isso não impediu que seu talento avassalador com esgrima progredisse. Enquanto ele treinava, seu pai não cansava de ficar amedrontado com sua capacidade física, que não parecia nada com de um garoto de 13 anos. Eugene buscava um bom físico para a cerimônia de linhagem, que é uma tradição da família Lionheart, onde são reunidas todas as crianças com idades de 10 a 15 anos para uma batalha para quem almeja ter a honra de ser chamado de Lionheart. Mas a desvantagem da linhagem colateral para a direta é que eles tinham a permissão de usar a espada de verdade e a mana. Enquanto seu pai se sentia inferior por ter um filho muito talentoso, ele tentou persuadir seu filho a desistir da cerimônia de linhagem, falando que ele não iria conseguir ganhar da linhagem direta. Só que o nosso prota só pensava em amassar todos os seus parentes na cerimônia da linhagem. Enquanto ele viajava até o local da cerimônia, ele se lembrava da sua vida passada. Hamel, que tinha dons para aprender coisas difíceis com muita facilidade, se viu ofuscado com o talento de seus amigos. Enquanto ele pensava nisso, ele se pergunta por que o rei demônio ainda estava vivo, esboçando um olhar muito furioso. O mordomo, percebendo isso, começa a falar para ele sobre como era a vivência na casa principal. Ao chegar na casa principal dos Lionheart, Eugene só foi guiado até a sua acomodação. Chegando no local, o protagonista foi apresentado a sua empregada temporária, a Nina. Eugene pergunta sua idade, na qual ela responde ter 16 anos. Ele pensa que os Lionhearts deram uma empregada inexperiente para ele para conseguirem brigar com ele caso ele se revolte com ela. Eugene, que através de Nina descobre que os outros parentes demorariam 4 dias para chegar, ele pede para ela mostrar a ele onde fica o local de treinar. Enquanto Eugene treinava, os seus primos, que sabiam que ele havia chegado, quiseram dar um pequeno susto nele. Chegando no local do treinamento, Eugene começa o aquecimento, o que deixa sua empregada espantada, já que ele era incrivelmente rápido com sacos de peso no seu corpo. Kian fica curioso e pergunta o que o caipira estava fazendo. Quando Eugene chama de idiota por não ter percebido que ele estava treinando, Kian manda ele limpar a carruagem, já que isso era coisa de caipira fazer. Kian fica revoltado, já que ele não obedeceu a sua ordem, assim pedindo para o prota duelar contra ele. Então o prota, que não queria problema, só pede para ele ir embora, mas o figurante insiste, dizendo que ele estava com medo. Isso acaba mexendo com o psicológico de Eugene. Kian continua bostejando pela boca, dizendo que os pais do Eugene não ensinaram honra para ele. Nesse momento, o prota fica puto da vida e começa a humilhação, já que Kian, assim que jogou o lenço no chão, já havia perdido. Ciel fica espantado e não acredita que seu irmão perdeu sem dar nenhum golpe no Eugene, e diz que ele roubou, falando que ele usou mana. Ao explicar para ela que ele não havia roubado coisa alguma, o mordomo dos irmãos chega no local. Após Eugene explicar o motivo do duelo, os 2 irmãos vão embora. Já Eugene, por sua vez, espera ansiosamente pelo dia da cerimônia da linhagem para conseguir humilhar os descendentes do seu rival Vermut. Depois de ouvir o relatório de rezar, Ana Célia, a segunda esposa da linha direta, fica inconformada com a derrota de seu filho para um membro da linhagem colateral. Interrogando sua filha Ciel para absorver mais informações sobre Eugene, Ana Célia entende a situação e pede para sua filha ficar vigiando o garoto, ordem que sua filha acata, já que a mesma mostrou certo interesse no Eugene. No dia seguinte, mais 3 membros da linhagem colateral chegam para a cerimônia. Enquanto Eugene treinava, Lilia avisa para o nosso protagonista que o patriarca estava chegando. Sem tempo para trocar de roupa, ele vai recebê-lo com seus uniformes de treino. Eugene consegue ver pela primeira vez todos os membros da linhagem direta,
como o patriarca, que chega na sua casa cumprimentando seu herdeiro, que por sua vez demonstra extrema insegurança ao se dirigir para o seu pai. Depois de cumprimentar todos os seus parentes, ele reúne todas as crianças para o banquete, para que eles possam ter uma ideia de como será a cerimônia da linhagem. No banquete, Gargias e Dessaria chegam. Eles são os últimos dois membros da linhagem colateral que faltavam. Além deles, um convidado especial acompanhava o banquete. Ciel, ao perguntar para o seu pai quem seria o convidado, todos na sala têm uma surpresa ao descobrirem que a identidade do homem era Lobirian, o mestre da Torre Vermelha da Magia. Eugene fica em choque ao descobrir isso, já que de certa forma ele estava interligado a Senia, sua antiga amiga que foi considerada a maga mais jovem a se tornar mestre da torre. De certa forma, sua cena de espanta chama a atenção do patriarca, já que ele sabia do duelo contra seu filho. Sendo um homem justo, ele reconhece a força de Eugene e fica desapontado que seu filho ainda não tinha pedido desculpas para o Prota. Vendo que Kyan não se desculpou de verdade, o Prota fica puto, mas não dá bola para isso. O patriarca fica interessado na habilidade do garoto, já que ele ganhou a luta com apenas um golpe sem usar mana. Ao perguntar para Eugene se ele havia aprendido a lutar com seu pai, ele e o restante dos seus parentes ficam espantados ao descobrir que o garoto só havia aprendido o básico com seu pai, e durante o restante da sua vida, ele aprendeu tudo sozinho. O patriarca fica impressionado e logo após isso manda entrar o buffet. Depois do jantar, eles finalmente descobrem como seria realizada a cerimônia da linhagem. O mestre da Torre Vermelha havia preparado um labirinto cheio de monstros. Para ganhar o teste, eles deviam derrotar o boss do labirinto. O labirinto na verdade era apenas uma ilusão criada pelo mestre da torre. Eles não sairiam totalmente machucados desse teste. Após a explicação, Eugene pergunta o que o vencedor ganharia. Depois de descobrir que ele poderia escolher qualquer tesouro da família, Eugene fica ainda mais animado. Após a reunião, o nosso protagonista é surpreendido por Gargias e Dessaria, que queriam saber se ele realmente ganhou do Kyan. Após falar que ele ganhou, o Prota mete o pé sem dar explicação. Enquanto treinava, ele mais uma vez é surpreendido por seus primos, só que dessa vez, Gargias toma a iniciativa. Ele começa a exibir seus músculos e pergunta para Eugene se ele também não queria tomar esteroide, para não ficar bombado igual a ele. O Prota só ignora esse maluco. Dessaria, por sua vez, quer saber o motivo dele usar espada, já que ele ganhou do Kyan com uma lança. Eugene explica que ele conseguiu usar todas as armas. Dessaria não acredita nisso e pede para ele lutar contra ele, convencido que ele só estava blefando e que ele estava insultando a arte da lança. Gargias seria o juiz e a luta começa. A menina não consegue acreditar que a postura de Eugene não tinha aberturas. No momento que ela começa a atacá-lo, o Prota só fica na defensiva praticamente a luta inteira. Ele começa a observar que ela tinha um potencial tremendo, porém ela não conseguiria ganhar dele. A mudar seu padrão de luta para tentar surpreender o nosso protagonista, ela acaba caindo em sua armadilha e dessa forma, sem mais nem menos, Eugene ganha a luta sem precisar contra-atacá-la. Enfim pessoal, esse foi os 7 primeiros capítulos iniciais da Webtoon Ten Reincarnations. Eu recomendo muito vocês leem pelo menos uns 10 capítulos dessa série, porque cara, eu tenho certeza que vocês irão se amarrar muito nesse protagonista, mano. Enfim, eu vou ficando por aqui, até o vídeo de segunda-feira e falou!